eu sou o Goku. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida, da Popload Radio. Eu sou o Renan Guerra, do Screen and Yell. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. Eu sou o João, eu sou fotógrafo e jornalista de música e cultura. Oi, eu sou José Almeida, sou diretor de animação e diretor do estúdio Animus. Aê, olha que chique! E no programa de hoje a gente vai falar sobre a influência dos animes na música, principalmente no hip hop. A gente vai abrir o nosso coração, mostrar o quanto a gente é otaku pra caramba aqui e falar um pouco sobre essa relação, sobre a influência da cultura oriental, das animações orientais em muitas das coisas que a gente ouve em diferentes estilos. Certinho, gente? Certíssimo. Certíssimo. Mas antes o que, minha amiga Isadora Almeida? Mas antes, Kleber, a gente sempre pede pro pessoal seguir a gente nas plataformas de streaming. Dá lá o seguir no nosso podcast. Temos também as nossas redes sociais, @podcastvfsm em todas as redes sociais, pessoal. Se você ainda não apoia a gente, vai lá no padrim.com.br/podcastvfsm. A gente tem os planos que começam a partir de R$5, pessoal. Menos de $1, hein? Pra você que quiser ajudar a gente, dar uma força aqui. E Kleber, conta pro pessoal quais são as vantagens de ser um madrinho. As vantagens de você ser um apoiador da gente: você tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes, participa da construção das pautas, participa dos sorteios, assiste as gravações ao vivo hoje, como Fabrício Neri, o Jefferson Cozenies, que acertei o nome hoje aqui, Vinícius Lima e Maria Lua. Mas a gente também tem um monte de apoiadores que não estão necessariamente aqui, mas que também são muito maravilhosos. É o caso do Zurquinho, da Débora, com H no final, e da Beatriz de Paulo, que foi a vencedora da nossa última promoção, e ela é tão maravilhosa que ela fez um publi com os recebidos dela elogiando o nosso podcast. Então, muito obrigado, nossos queridos apoiadores, que hoje estão em peso aqui acompanhando a gente. Boa. Vamos falar sobre música, gente? Bora! Vamos! Ô, João, você já participou aqui do podcast, mas reforça pra galera aí o que você faz da vida, onde você escreve, onde você fotografa. Conta um pouco pra gente. Olá, pessoal. Vamos falar sobre música, segunda vez aqui, muito feliz. Eu fotografo em muitos lugares, mas você pode conferir meu trabalho principalmente em jvmedeiros.com. Lá eu reúno os meus projetos autorais e também comissionados, e você vai encontrar lá muita foto de rap. Eu cobri a última turnê do BK antes da Covid-19, ainda trabalho com ele. E também escrevo sobre música, principalmente na Monkey Bus, mas também na Noise. Falo um pouquinho de videogame no Start Wall. Muitas coisas. E você pode me ler e me ouvir. Principalmente no Twitter também, falando sobre todas essas coisas. Então, jvmedeiros.com para ver minhas fotos, Twitter e Monkey Bus principalmente para ler meus pitacos sobre a música contemporânea. Boa. Obrigado pelo espaço aí mais uma vez. Valeu, a gente que agradece. Ô Zé, você já participou de um Clássicos VFSM aqui com a Isadora, que é sua irmã. Então eu quero que você fale um pouco sobre o seu trabalho também. E aí eu já vou puxar a primeira pergunta da noite, que eu quero entender qual que é a sua relação com esse universo de animes, de mangás e de cultura japonesa e oriental de maneira geral. Bom, primeiro, né, mais uma vez uma honra estar aqui de volta, né? Se eu ouvir, eu escuto todas as semanas, todos os episódios, então é um prazer estar aqui com vocês. Inclusive, essa pauta de hoje é uma sugestão sua, né? Ah, puta, não tenho como estar mais feliz eu estar podendo propor uma pauta. Isso é muita honra, tá louco. Mas assim, meu nome é José Almeida, mas sou conhecido como Zé Almeida, né? Eu tenho uma produtora de animação, em que a gente faz animação para comerciais, para TV, né? Para web, para séries de conteúdo. Nós estamos fazendo uma exposição imersiva que no final do ano estreia fora do Brasil, em São Francisco. E a gente também está lançando o nosso primeiro videogame em parceria com uma empresa da Itália, né? Então, a minha vida ela é em cima de personagens, roteiro para animação, storyboard, desenho, animação 3D, 2D, enfim. Esse é o meu universo. E vocês podem encontrar um pouco sobre o meu trabalho em josealmeida.com.br.
no site da minha empresa, a Animus, que é o meu estúdio. Então é Animus com Z no final, .co, porque nós é chique, mas na verdade é porque não tinha o .com, na verdade já estava comprado, né, quando eu fui comprar. Então eu dou esse migué. E tem o meu Instagram também, que é ZH_Almeida, onde tem algumas animações que eu fiz, que eu participei e tal, que eu faço pela empresa também, né? E, bom, então começar, né, já qual que é a relação com o anime e tal. Bom, o anime e o mangá, eles são basicamente a minha base do que eu... Assim como vocês trabalham com música hoje, basicamente o anime e o mangá, né, e os quadrinhos no geral, foram pra mim o que me fizeram trabalhar com animação, né? O primeiro curso que eu fiz foi um curso de mangá, lá em Sorocaba ainda. E aquela coisa, né? Você que vem do interior também, né, Kleber? Você vem... Você é do sul, né? Você é do Paraná? Do sul. Bem mais longe ainda, no meio do mato. Bem mais longe. Lá no meio do mato, lá. Eu assisti a TV em árvore. Exatamente. Então você sabe bem o que eu passei, assim, né? A gente... É muito difícil chegar o material pra gente, né? Então, assim, a gente fica tentando pegar, e assim, pra nós que já somos velhos, né? Nós somos geração 80, eu acho que você deve ser 80 e alguma coisa, 88? Não, sou 90, não me rebaixe tanto assim. Sou novinho. Tá. Sou novinho. É que eu sou velho, então eu acho que todo mundo é. Eu sou de 88, então assim... A gente tinha que pegar o máximo que a gente conseguia de tudo, assim, e ainda assim é muito pouco comparado com o que você tem hoje em dia, né? Era muita revista Então, assim, Herói. Nossa, Não, nem Herói, isso. eu tenho Era ainda uma. pra gente vinha ultra jovem, aquelas da editora Scala, sabe? As mais vagabundas possível. Sim. Então tinha aqueles almanacs que lançavam Animego, aqueles cursinhos de como desenhar em mangá, né? Comprava então, tudo. Assim, eu também. Então eu venho desse universo. Então assim, a gente se reunia pra conseguir alugar um VHS na locadora, mas daí a sua mãe te deixava alugar só uma coisa ou outra, então você não ia gastar o dinheiro da família pra alugar o VHS ou o DVD do final de semana com anime. Então, você tinha que alugar escondido, ver à noite, aquela coisa, né? Então eu sou dessa época, assim. A gente juntou o que a gente viu na TV e viu nessa coisa do videogame, ir na locadora alugar um videogame que tinha a temática do anime, então a gente foi construindo, né? Então, assim, a gente é otaku raiz, né? Aí, essa coisa da cultura japonesa foi muito forte pra gente, né? Então, eu comecei a fazer Aikido, né? Que é uma arte marcial e até hoje eu pratico. Então, isso foi se desenvolvendo na minha vida até culminar nessa coisa de querer trabalhar com isso. Eu fiz design gráfico e depois eu fui tentando me enfiar cada vez mais em animação. E hoje em dia eu trabalho com isso, graças a Deus, e muito trampo, né? A gente sabe como é difícil trabalhar com animação, com música, essas coisas no Brasil. Mas, graças a Deus, eu trabalho com isso. Então, assim, o anime e o mangá, eles estão nessa trajetória, assim, de luta e até mesmo de definir a nossa identidade, né? Sim. Porque você até, assim, dava vergonha, né? Você falar que... Porque até uma idade a galera aceitava, né? Dragon Ball, Cavaleiros e tal, mas... E depois dos 10, 12 anos de idade? Como é que você faz uma cidade de interior pra curtir a língua japonesa, a cultura japonesa? Leva pedrada. Exatamente. Deixei o cabelo crescer, tinha coque samurai, eu ia treinar Aikido com coque samurai. Puta, aí, velho. Era complicado. Ô, Isadora, Foi difícil. você não tem uma pós aí pra você fazer pra gente colocar o Zé no seu lugar, não? Ele é mais legal que você. Ai, Kleber, como você é lindo, né? Você me ama. Ô, João, e você, cara? Qual que é a sua relação com esse universo de mangá, anime? Eu sei que é mais recente pra você, né? Sim, pra mim é muito mais recente. Pra mim já é o caso, assim, de me interessar por causa da internet, né? É um movimento meio contrário, assim. E aí eu comecei a me interessar por mangá e acho que principalmente por anime por causa de videogame, assim, por causa de RPG japonês. Então, a partir daí eu comecei a me interessar pelos produtos culturais do Japão e a gente assiste os animes mais famosos, assim, né? E aí eu fui apresentado a Fullmetal,
Maravilhoso. a Evangelion, assim, Perfeito. Fullmetal é uma paixão minha. Ó, tô E com uma recentemente- coleção aqui atrás, ó. Então, eu tenho alguns volumes de One Punch Man, assim, também e tal, porque veio meio nessa onda e, tipo, recentemente eu assisti Mob Psycho e aí foi, tipo, explodiu minha cabeça e é um outro marco, assim, na minha vida. Eu acho muito interessante a jornada do Shijo e a questão que ele sempre repete de que as pessoas podem mudar umas às outras e tal. Então, eu conheci o anime no movimento contrário, eu acho, do José, né? Foi por causa da internet, de ver a galera comentando e falando de One Piece. E aí eu lembro que Naruto passava no SBT e aí era só até a primeira luta do Naruto com o Neji. Tem aquela histórica do Rock Lee com Gaara e o pessoal fazendo AMV, né? Pra caramba. Então foi juntando isso tudo, assim. Eu acho que é isso. A internet, Naruto no SBT e esses animes maiores. Eu peguei a época de Dragon Ball também, claro. Yu-Gi-Oh! Esses que chegaram a passar nessa TV Globinho, assim, um pouco antes de acabar. Mas principalmente os videogames e a internet mesmo, assim. E aí, continuando nessa pesquisa até hoje. Legal. Isadora, você foi uma Sakura Card Captor? A Isadora Ai, Card Captor? sim. Ela adorava. Eu amava! Eu amava essa... Cantaram, né? Nossa, eu amava. Eu amava Então, muito por causa do meu irmão, né? Porque eu via ele assistindo todos os desenhos possíveis. Eu acho que se o meu irmão não fosse meu irmão, eu não teria visto tanto desenho, assim. Eu acho que eu não Ai, que era raiva, minha irmã nunca pegou. Eu forçava, não rolou. Era uma Ah, disputa. e Sailor Moon, Ni? Você Então, colecionou bonequinha da Sailor Moon? Sailor Você Moon, tinha? gente, eu tinha o castelinho da Sailor Moon, eu amava Sailor Moon, daí eu comprei as bonequinhas da Sailor Moon, ele ia comprar Cavaleiros do Zodíaco, eu comprava da Sailor Moon, eu amava, tipo, real, assim. Meu negócio Posso contar era uma Barbie. história bonita? Vai. Tinha uma única boneca da Sailor Moon na única loja de brinquedos de Itaipulândia e eu queria muito ela. Só que anos 90, Ai, amigo, para. esse universo problemático todo, minha mãe comprou e falou assim: não conta pro seu pai e se alguém perguntar da sua irmã. Ai, Melhor mãe. para, mãe. Eu lembrei que eu tinha um caderno do Hantaro, mas eu já era grande, assim, eu já tava na pré-adolescência, então as pessoas na escola 2000 e ficavam pouco zoando. já, né? Aí eu tinha, mas eu tinha adesivos, eu adorava. Tá certíssimo, tá certíssimo. Tem que colar, Cara, assim, vem aí, os caralho. stickers. E, porra, Hantaro tinha uma abertura mó marcante. É a melhor abertura. Sim. Porra, Eu tava vamos ajudar a amiga Laura. Sou seu Amiga fã. Laura, Sou sou seu fã. Tem Sim. Claro, vem aí. Hantaro. Eu Demais. amava. A Então, mas eu Isadora amava. cantava, ela adorava. Eu cantava todas, eu amava essas, assim, mesmo. Mais Boa. das meninas, né? Entre Sim. aspas, assim, mais direcionado Shoujo. para as girls. Amava. E você, meu amigo Nick Silva, que também é dos anos 70? Puta, eu acho que meu primeiro contato com anime foi na Manchete, na extinta TV Manchete, que passava Entrega a idade, bastante, Nick. acho que nesse Os começo. jovens aqui nem sabem o que é manchete. Manchete era um antigo canal de TV, jovem. Eu não senti nem o cheiro da manchete. Era o que hoje virou a Rede TV, Isso. era TV Manchete. Mas só e que aí- era, tipo, muito maior. Rivalizava, tipo, com a Globo, assim. As Sim. novelas tinham um puta Tinha novela, audiência. Era um sim. canal realmente muito grande. E aí, eu não sei, assim, eu acho que eles foram pioneiros nessa parada de trazer anime. Foi. Sim. E era um horário, tipo, fim da tarde, começo da noite. Passava bastante coisa, teve Cavaleiros lá. Yu Hakusho, a gente tava falando no grupo dos madrinhos hoje que rolava... Churato, Samurai Nossa. Warriors. É. Eu conheci o cara, eu quase chorei nesse dia, só a gente, né? Eu conheci o cara responsável pelas compras de anime da Manchete Caralho, que foda. na Comic Con Experience. Ele tava na plateia do painel dos Cavaleiros do Zodíaco, sim, eu estava lá assistindo. óbvio. E aí ele levanta a mão e faz uma pergunta pros caras. Daí os caras, como que ele sabe essas coisas, né? Daí ele fala, não, eu fui o cara responsável por trazer o Cavaleiro do Zodíaco pro Eu Brasil. criei Aí na hora, vocês. os caras trouxeram o cara pro palco, assim, acho que Eduardo Miranda. E depois, futuramente na Rio Tchucina, na Rio Content, eu tava lá em busca de negócios, né? Aí eu sentei com ele pra tomar um café. Cara, posso conversar com você um pouco? Você podia ver meus desenhos, assim? É a partir da Manchete exibir que as outras emissoras começam Foram a se ligar. atrás, Tipo, sim. tem um SBT público foi atrás. aí.
SBT SBT foi atrás, a atrás de Record Dragon Ball, de Fly, de todos esses outros... Gente, deixa eu dar meu depoimento aqui, momento Vai. emocionante. A minha história é muito parecida com o Zé, assim, tipo, interior, então a gente se apega a qualquer fragmento de cultura que cai na nossa mão, sabe? Um gibi, um livro, uma capa de revista rasgada, qualquer coisa que eu achava na rua, eu catava, levava pra casa e ficava, tipo, maravilhado, assim. Mas a primeira vez que eu vi Cavaleiros do Zodíaco, assim, foi uma coisa tão fascinante, porque, tipo assim, tinha sangue, tinha brutalidade, pessoas morriam, era pancadaria, e tinha um fundo de homossexualidade tão maravilhoso, né? Que eu acho que, assim, eu falei, nossa, uau, tem algo ali. O Cavaleiros do Zodíaco tinha sempre uma tensão sexual, assim. Era uma mistura de amigo e namorado, broderagem ao máximo, levar o cosmo da broderagem. Mas pra além disso, depois quando eu assisti Yu Hakusho, foi tipo, que é um dos meus mangás e animes favoritos até hoje. E tudo, qualquer coisa que foi caindo. Depois eu tive a febre Pokémon, que eu fiquei totalmente viciado. Nossa, eu assistia, eu anotava os nomes. Não tinha internet, a gente tinha que assistir e anotar o nome das coisas. E era tipo Digimon. E daí depois eu tinha vários Digimons colecionados. Daí falaram que era do diabo, eu queimei toda a minha coleção. Eu não acredito! Eu queimei, amigo. É muito difícil no interior, Eu tive a coleção de cardzinhos da Elma Chips do Digimon, eu completei. tive. Só que eu acho que em algum momento da adolescência, nessa fase, tipo assim, não quero mais saber essas coisas, eu devo ter jogado fora. Eu pensei, gente, hoje em dia eu poderia valer Eu muito cheguei, dinheiro. amigo, a ter mais de 1.500 mangás na minha coleção em casa, no Paraná, assim. E aí, vindo pra São Paulo, fui trazendo de remessas aos poucos. Então, aqui atrás vocês estão vendo. Eu deixei só os que eu mais gosto, porque eu comprava literalmente tudo. Tudo que chegava, eu comprava, sabe? Algumas histórias merda, assim, mas falei, eu preciso ver e ler isso, assim. Então, foi seguindo de alguma forma. Essa coisa do anime ser do diabo e tal me lembrou do Yu-Gi-Oh!, assim, que foi um fenômeno, Gilberto assim, Barros. né? Tipo assim, aí Yu-Gi-Oh!, tipo, vendia na banca, assim, tinha as cartas originais. As cartinhas falsas, né? Que era pequenininha. As cartinhas falsas. Sim, tinha as cartinhas falsas menorzinhas. E eu lembro que, tipo, uma época foi proibido na escola que eu estudava ter carta de Yu-Gi-Oh! Porque era do diabo, assim. E aí vários colegas queimaram os decks, assim. As mães falaram, não, queima o seu deck e tal. Mas o Yu-Gi-Oh!, tipo, eu entendo. Porque, sei lá, o nome era tipo, o Rei Caveira. Tá ligado? Eu entendo uma mãe que fala, como assim meu filho está manipulando Não, pra cartas? mim nada supera Dragon Ball Z com o Senhor Satã, quando ele tá lutando e começa todo mundo gritar, Satã, Satã. Eu tinha esse mangá, e aí eu li em voz alta quando eu era pequeno em casa, e aí minha mãe passou e falou, como assim? Por que você tá falando esse nome? O preconceito, ele tá o tempo inteiro, né? O preconceito, ele tá presente, assim, é muito difícil. A cultura otaku, ela é difícil, assim, não precisa nem ser otaku, o fato de você jogar um Yu-Gi-Oh! Com seus amigos no colégio, assim, então tem... o preconceito, ele permeou muito, assim, né, a gente falou isso o tempo inteiro, né, assim, é muito difícil isso, eu acho que é uma das questões principais, assim, de quem consome essa cultura até hoje, né, mesmo com a internet e tudo, ainda é o preconceito, assim, porque é muito diferente do que você está acostumado no Ocidente, né, é muito difícil mesmo. E é legal que, assim, ainda que o fenômeno cultural de anime e mangá ele seja desde os anos 60, ali com o Osamu Tezuka, que é o grande deus dos mangás, o cara que ajudou a criar Astro Boy, Speed Racer, a gente tem no final dos anos 80 uma popularização e um acesso muito maior. Então, a década de 80 a gente tem alguns animes de sucesso, a gente vai ter Yamato e afins, a gente vai ter Akira no final dos anos 80, que vira meio que um marco, comecinho dos anos 90 a gente tem Ghost in the Shell, mas ali no início dos anos 90, ali por 94, 95, principalmente aqui no Brasil, por conta do fenômeno do Cavaleiro do Zodíaco, e lá fora também com outros animes e mangás, começa a se popularizar muito, então a gente tem uma leva, tem canais específicos dedicados, e aí vem Dragon Ball, vem Evangelion, vem Cowboy Bebop, vem uma porrada de outros animes e mangás. Cartoon Network passa a fornecer um bloco exclusivo disso dentro da programação. A Fox Kids passa a fazer um bloco exclusivo.
que era do Cartoon. Tem canais tipo Locomotion que passam a ser dedicados à produção de cultura japonesa. E nos Estados Unidos, principalmente, a gente tem a cultura dos fansubs, que eram as fitas VHS que eram importadas do Japão, traduzidas por pessoas que não tinham conhecimento nenhum de japonês, mas que se viravam para fazer isso num serviço quase... era muito orgânico, assim, ninguém ganhava de fato nada. Eu tinha um amigo que era fansuber. Eu tenho ainda, né? Eu tenho um amigo fansuber. E aí, dessa popularização cada vez maior, o fenômeno dessa cultura oriental começa a ficar cada vez mais misto com elementos da cultura norte-americana. Então, a gente tem o que para mim seja o ápice disso, que é o lançamento de Matrix em 1999, que quadro a quadro de Matrix é inspirado em Ghost in the Shell, em Akira, em outros animes de enorme sucesso. Então, isso obviamente, com a popularização do Pokémon nos Estados Unidos por conta do Cartoon Network, a popularização do card game, dos jogos de videogame, fica muito grande, fica uma coisa gigantesca. Só que quando a gente chega no início dos anos 2000, a gente tem um processo de meio que inverso, assim, de tipo, os animes começam a pegar elementos da cultura norte-americana e essa troca fica cada vez mais rica. E aí eu acho que é onde a gente chega no ponto da pauta de hoje, que é discutir essa relação entre música e anime. E aí a gente tem a criação do Samurai Champloo, que é a criação do Shinichiro Watanabe, que também é o criador do Cowboy Bebop, e o Afro Samurai, que é um anime que tinha a trilha sonora do RZA, e que era do Wu-Tang Clan, e ele tinha todos esses personagens que faziam essa mescla desse elemento de cultura oriental com personagens que eram claramente rappers, né? Não, eu só ia dizer no sentido de que é curioso, a gente ficou falando aqui, e eu fiquei pensando o quanto a gente teve diferentes referências, diferentes universos, o quanto isso estava tão natural na nossa cultura e no nosso crescimento, né? Porque cada uma que citou desenhos, animes diferentes, séries diferentes e tudo mais, e eu acho que isso era meio um caminho natural que a gente chegasse nesse espaço em que as pessoas estão criando outras coisas baseadas nisso que elas cresceram ouvindo. E eu acho que o mais interessante do que a gente vai discutir daqui pra frente é essas mesclas que podem ser feitas, né? Uhum. Que é algo que vem de uma cultura muito oriental, mas é interessante como as pessoas se identificam dentro desses universos e conseguem colocar as suas questões a partir disso, sabe? Acho isso bem legal. Pra mim tem um pouco a ver com o rolê daquele documentário Digging the Charts, da Red Bull, eu acho, que fala, na verdade, sobre videogame, né? Mas é a mesma coisa, assim, dos músicos cresceram, tipo, tão entranhados nisso, ouvindo isso. Nesse documentário eles falam muito de como o City Pop foi, tipo, pego pra virar trilha sonora de várias coisas, né? Eu acho que também respinga um pouco em trilha de anime, assim. Tipo, muitas trilhas que a gente vai ver tá muito... Principalmente os mais antigos ali, tipo anos 80, comecinho dos 90, tá muito ligado ao City Pop, que é uma música totalmente japonesa, né? Então, eu acho que tem bastante a ver. A clássica abertura do Yu Yu Hakusho no Brasil, que pra mim é uma das melhores aberturas de todos os tempos, e que é um puta City Popzão, assim, deliciosíssimo, sabe? Sim, é maravilhoso. E o mais legal é que, tipo, é traduzido, né? Eu reparei nisso também. Todos eram, né? Os mais antigos, todos eram traduzidos. Hoje em dia, acho que não existe mais isso, assim. Mas era um movimento interessante. E, às vezes o pessoal posta no Twitter, né? Tipo, nossa, olha essa música da Ivete Sangalo que super combina com a abertura de... Raça Negra. Só que, tipo... Abertura de anime... Não existe o gênero música de anime, né? A maioria das músicas de anime, de abertura de anime, como o Nick disse, são city pop ou J-pop. J-rock. Então, são realmente gêneros musicais. E, tipo, a Angélica fez a abertura de Digimon no Brasil. É ela que canta a abertura de Digimon. Sim. Então, tipo assim... Nossa, terrível. Como o Nick falou, tipo, não é o gênero música de anime, né? Mas é o city pop e o pop japonês, que é uma música que influenciou mundialmente, assim. E se a gente pensa o contexto de músicos de hip hop e tal, eles também, como o Nick reforçou, vem junto com o consumo de videogame e tudo mais. E essa criança aqui é meio nerd, assim, e que vem tudo junto, e que joga Super Mario, mas tá assistindo Yu Yu Hakusho, tá ligado?
Mas sabe uma coisa que eu tava pensando, assim, de por que esse universo de cultura, de anime, de mangá, ele é tão enraizado com pessoas negras, e aí eu acho que também é uma coisa enraizada muito com homossexual também, que eu acho que é a mensagem que o anime traz no sentido de... tem sempre o personagem que é ostracizado, que ele é excluído. A mensagem dos animes sempre é o cara que é o derrotado da escola, o loser, né? o Yusuke Urameshi, o cara excluído, o cara bostão. Você nunca parte. É muito difícil você pegar um anime onde você já parte do cara que é o fodão. É sempre o indivíduo marginalizado e a ascensão dele dentro dessa história, sabe? Então eu acho que esse senso de identificação é muito maior do que, por exemplo, todas as animações norte-americanas. Você pega He-Man, você pega Thundercat, são representações de pessoas brancas bem-sucedidas e os winners da vida, sabe? Você nunca tem o cara que é um cara... Que vai trilhar uma saga, né? Assim, uma história mesmo. E fora que esses desenhos, principalmente americanos, acho que não tem uma curva de desenvolvimento de personagem. Acho que é tudo muito estático, assim. Começa no episódio e a história acaba no final ali. Sim. E geralmente é aquela moralzinha cristã meio chatinha, assim. Principalmente He-Man, assim, que era... Foi um rolê pra vender brinquedo, mas sempre tinha aquela mensagenzinha positiva, né? O legal da cultura japonesa aí que tá no mangá e no anime é exatamente isso, assim, que é a imagem do órfão, né? Se você olhar, 9 em cada 10 personagens principais de anime e mangá é um órfão, assim. E isso tem uma explicação, né? Porque é o que mais fala com o japonês, assim, porque os pais trabalham muito, é uma sociedade muito atomizada, as famílias são pequenas e tal. Então, assim, eles sempre colocam esse órfão marginalizado da sociedade, e eu tava pensando no porquê, eu ia colocar isso também, assim, no porquê que a música negra americana se identificou tanto, né? Por que tantos rappers e tantos artistas aí do hip hop e tal, produtores e tal, tiveram essa bagagem, e por que aqui no Brasil também, né? Principalmente na periferia também, você vai ver normalmente, assim, os grandes memes de Naruto, de Cavaleiros e tudo mais, é feito, assim, em páginas de meme e tal, da galera, tipo, putz mesmo, assim, é da zoeira mesmo. E o Naruto, principalmente agora, dessa última geração, assim, é o grande marginalizado, assim, a galera se identifica muito, assim, né? Então, o que eu acho muito legal é você tentar ver isso, né? O tipo de cultura que bate com as pessoas. E é a mesma coisa que vocês falam dos gays também. Porque o anime e o mangá, ele tem um range tão grande de personagem assim. E até mesmo o outfit da galera, né? As roupas, os cabelos, a forma como eles são desenhados, né? A presença de personagens que são sexualmente ambíguos, assim, livres da masculinidade tóxica, por exemplo, o Kurama do Yu Yu Hakusho, pra mim, sempre foi o melhor personagem, porque ele era diferente desse universo extremamente Cavaleiros masculinizado, mesmo. O Shun, e o legal também é a dublagem de algum desses personagens no original é feito por mulher, né? Por mulheres. O Naruto tem disso, o Kurama que você falou tem. O Shinji do Evangelho é uma mulher também. E tem esse apelo muito forte que vai explodir no K-pop antes do K-pop, o J-pop, né? Porque na cultura pop musical japonesa e depois na coreana, que a Coreia vai pegar exatamente o gabarito da indústria de conteúdo e entretenimento japonês, vai fazer exatamente a mesma coisa. Tanto que eles dominaram agora o que era essa fatia do Japão, metade agora é dos coreanos. Eles copiaram exatamente, eles pegaram as marcas de indústria de informática e de base, né? Que antigamente era Sony, Panasonic e tudo mais, que dava esse respaldo, a indústria de papel japonesa, que eram as grandes editoras, né? E a indústria de plástico japonesa, né? Então, qualquer coisa que você fazia o game, o boneco, a revista, o álbum e tal, e isso movimenta a indústria. E a Coreia pegou exatamente o que copiou. Então, você pega esse garoto, rapaz do desejo da jovem coreana, é esse menino quase andrógeno, né? Que é o que você vai ver nas BTS, bandas, né? No BTS e em todas as outras bandas, né? Então você é um menino que é esse menino andrógeno tal, que é o personagem principal de uma enorme quantidade de animes e mangás, assim, né? Tirando alguns animes que são muito, muito shonen, né? Que são muito de ação, muito, muito de porrada, assim, a maior parte dos personagens que a gente cresceu vendo eram andrógenos, né?
Então, e tem um apelo muito grande com meninas, né? Então você vai ver no Brasil também uma cultura muito forte de otakus de meninas. Sim. Né? Isso é muito legal. Isso é muito legal, que tudo vai se amarrando e a gente vai conseguindo entender um pouco o porquê disso, né? Boa. E a partir aí dos anos 10, a gente tem um salto bem significativo em relação a isso, porque daí aquela geração dos anos 90, que nasceu nos anos 90, final dos anos 80, começa de fato a produzir e jogar todo esse universo de referências que vai desde essa cultura mais dos animes dos anos 90 para os animes dos anos 2000, que já é essa mescla com essa roupagem do Adult Swim, do Cartoon Network. Então começa a influenciar e produzir bastante coisa, só que daí a gente tem uma inversão, como a gente falou, passa a ser, ao contrário de Cavaleiros do Zodíaco, Pokémons e afins, passa a ser Naruto, One Piece, Death Note, JoJo's Bizarre Adventure, Full Metal Alchemist, Attack on Titans. E aí até trouxe um gráfico bem legal com base do que o Genius fez, que eles mensuraram o volume de citações de Dragon Ball ao longo dos anos, desde os anos 90 até 2015. E aí é só Dragon Ball, citações de personagens do Dragon Ball. E a gente vê que tem um volume bem grande no começo, ali por 95, começo dos anos 2000, que é quando o anime é apresentado para uma geração de rappers, só que a partir dos anos 10 isso dá um salto muito significativo e eu imagino que isso repercuta também em outros animes, principalmente Naruto, que é um fenômeno bem grande lá fora. E aí a gente tem também uma apropriação estética, uma apropriação no sentido bem positivo de que alguns artistas começam a utilizar dessa estética muito além da música, mas nos próprios figurinos e nas apresentações ao vivo. Um exemplo bem significativo é o Kanye West ali, ele sempre incorporou elementos da cultura oriental aos trabalhos dele, principalmente nas parcerias dele com o Takashi Murakami, que é o cara que faz as capas ali do Graduation, fez depois do Kids See Ghost, e nas estéticas do Kanye West, inclusive dessa fase mais recente do projeto de divulgação do Donda, o figurino dele é praticamente o figurino do Akira, e ele usa muito esses cenários pós-apocalípticos de anime, tipo de Evangelion, que é planos brancos sem nada, um bloco de concreto gigante atravessando isso, como se fosse uma coisa meio destruída, e ele surge como esse personagem central ali no meio, sabe? Então essa apropriação estética eu acho muito interessante, e ele não é o único, né? Tem um monte de artistas que começam a utilizar disso também dentro dos seus próprios trabalhos. Eu queria comentar que o Kanye West não pode aparecer de vermelho. Galera, meu Deus, Akira! Se ele aparecer com... Não, esse é, com certeza. Com certeza. E digo mais, o Leizinho do Turma do Pagode já copiou este mesmo look do Kanye West. Esse é pouco falado. Mas se o Kanye West aparecer com a barba vermelha, o pessoal, meu Deus, Akira e tal. Tipo... eu queria comentar de um outro produtor enorme que também é influenciado muito pelo Japão, assim, e que o Kanye West já disse publicamente: Pharrell is the GOAT, is the greatest of all times. Ele também é muito influenciado pela cultura japonesa, né? Ele teve junto teve na criação da Bape praticamente, junto com o Nigo, que é um designer japonês, né? E o Pharrell curou a trilha sonora de Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. Inclusive, ele produziu a música Tokyo Drift do Teriyaki Boys. E a trilha sonora do Desafio em Tóquio tem várias produções do Pharrell, tem música do NRG, né? She Wants to Move. Então, pô, só desses dois gigantes, assim, da indústria da música pop serem influenciados pela música japonesa, a gente já consegue traçar os desmembramentos disso, né? Na galera que veio depois. E aí eu acho que é aí que pega os rappers de 2010, assim. Sem falar que de gente tipo J Dilla, Madlib, J-Rock, né? Que andavam muito juntos e, tipo, eram viciados em videogame, assim. E eu sempre penso no videogame como o principal meio de exportação da música japonesa, né? Porque trouxe diversos compositores e compositoras, né? As mulheres são pioneiríssimas, assim, na música de videogame. E eles foram responsáveis, assim, por trazer muito da música japonesa pro Ocidente. Eles e elas, né?
E a gente pode chegar no que talvez seja também alguém que faz uma mescla de tudo isso, que é a cultura do videogame, do anime, do mangá, que é o Flying Lotus, Steven Ellison, que começou a carreira dele fazendo vinhetinhas pro bloco do Adult Swim. É verdade. Então todas aquelas trilhas sonorinhas lá do começo dos anos 2000, as bases, eram tudo ele que fazia. Ele é apaixonado até hoje pelo Cowboy Bebop. Ele é o cara que tá mais entusiasmado com o filme novo que vai sair, tipo o live action que a Netflix tá produzindo. Todo dia ele tá tweetando sobre Cowboy Bebop. E ele incorpora muito disso dentro do trabalho dele. Eu acho que o ápice disso talvez seja no Your Dead, de 2014, que ele traz o Shintaro Kago pra fazer as capas. Então todas as capas, os singles, são todas animações são mulheres estourando em sangue, com tripas, uma coisa assim mega crua, mega visceral. Mas ele faz muito também dessa apropriação nas trilhas sonoras dele, então de incorporar elementos de city pop, de trilha sonora de videogame. Tanto ele quanto o Thundercat são dois caras completamente apaixonados pela cultura oriental, né? O Thundercat, antigamente, ele usava aquela roupa do Dragon Ball Z do Saiyajins. Total. Total. Não, e agora ele lançou, né, a Dragon Ball do Reg lá. Sim. É verdade. É muito boa. E a capa é total, parece tipo embalagem de pirulito de, sei lá, de algum desenho. Da Liberdade, assim. É muito bom mesmo. E até a sonoridade, assim, ele traz umas coisas de música japonesa, né? Tipo umas linhas, umas coisas bem interessantes, assim, que eu acho muito bom. E o legal disso é que nesse ano ele lançou o Yasuki, né? Ele é um dos realizadores do Yasuki, que é um anime da Netflix que a gente já comentou aqui, que conta a história real de um samurai negro que viveu no Japão do século XVI. Ele é coprodutor da série, ele é o molde do personagem central da série, então o visual é inspirado nele, assim, com os dreadlocks e tudo, tipo, é idêntico, o rosto, o tom da voz. E a trilha sonora que ele produziu também é bem incrível, né? É melhor que a série. É verdade. Então, eu fui dar uma olhada, porque assim, eu vi o teaser, né? Porque eu vi lá o trailer no Netflix, apareceu indicado pra mim. Aí eu falei, isso aí tá esquisito. Aí eu não quis assistir, né? Porque a gente vai ficando mais velho, e hoje em dia tem uma inundação de quantidade de conteúdo, né? Não é que nem era antigamente que a gente via qualquer coisa, né? Então hoje a gente tem que escolher. E aí eu olhei e eu falei, tem alguma coisa aí que não tá certo. Mas eu dei uma olhada pra fazer o podcast na série, e assim, eu dei uma olhada na trilha no Spotify, e é o que você falou, Nick. A trilha é muito legal, mas assim, eu não consigo ver essa série, o Yasuki, por exemplo, não dá pra comparar com o Samurai Champloo, por exemplo. Porque o Samurai Champloo, é bem inferior. A trilha tá completamente integrada à série, e ela faz parte mesmo, tanto que eu descobri no Jabs por causa do Samurai Champloo, porque eu falei, eu preciso ouvir essa música, de onde vem? Porque é uma integração completamente inacreditável, igual do próprio Cowboy Bebop, que é tipo, ela faz parte da linguagem da série, né? O Yasuki, cara, assim, tem vários problemas no sentido geral da série, do roteiro, design e enredo, tudo é questionável, mas eu não vou entrar nesse ponto. Mas assim, eu não consigo ver assim, uma comparação, assim. Ela é bonita no sentido técnico, assim, é uma trilha gostosa de ouvir se escutando no Spotify, mas você não vê ela, você não vê essa trilha presente na série. São poucos momentos da série que, tipo, as duas coisas se unem em uma coisa só, que você fala, tipo, caralho, que foda. Geralmente, tipo, ou é só a estética legal, ou só a música rolando ali muito bem no fundo. Mas a trilha como trilha eu achei muito boa, assim, tipo, pra você dar um play no Spotify e ficar fazendo suas coisas. Eu acho que esse podcast podia ser o podcast sobre o Shinichiro Watanabe, na verdade, que o Kleber já falou. Porque ele dirigiu o Cowboy Bebop e o Afro Samurai, e ele foi produtor musical de um dos episódios especiais do Lupin the Third também. E, assim, ele não é só diretor, né? Ele trabalha, às vezes, até como produtor musical, assim. E ele foi diretor de 2 episódios excelentes do Animatrix também. Daquela série de animações específicas que eles fizeram. Que é muito bom, por sinal. Não, assim, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida até hoje, assim. E assim, o Animatrix, pra quem, né, é jovem, ele é um Love, Death and Robots da década de 2000, assim, se você quiser comparar, assim. São vários curtas que tem uns... Né, se você quiser sentir,
E os episódios do Shinichiro Watanabe são muito bem integrados com música também, e ele sabe construir muito bem essa coisa da linguagem através da música e tal, assim. Então, ele tem muito... Ele também dirige um dos curtas do Blade Runner 2019, ali, se não me engano. Eu não vi, mas eu vi na biografia dele. Assim. E que, se eu não me engano, Flying Lotus também produz música pra esse... Verdade. Quero puxar para um outro tópico aqui. A gente tá falando bastante de hip hop, mas é engraçado como o hyperpop, que a gente já dedicou um programa exclusivo aqui, também incorporou muito desse universo da cultura do anime e do mangá. A Grimes talvez seja o exemplo mais claro disso, principalmente na estética das capas, que é totalmente inspirada. Volta e meia ela faz tweets, tipo, se dedicando a algum anime específico que ela tá apaixonada. Mas eu acho que o legal do hyperpop é que justamente incorpora essa coisa da androginia, dessa identidade, dessa fluidez do sexo, dessas outras temáticas. Do exagero, que é muito comum. Da voz, da batida, é tudo muito caricatural, assim. E é legal que o hyperpop, ele nasce justamente desse encontro com o anime, porque todas as músicas antigas de hyperpop, a galera usava uma capa de anime como um thumbzinho pro YouTube, sabe? Então a capinha do single era um trecho de algum anime que a pessoa tava assistindo na época. Então é uma coisa que tá diretamente relacionada, é muito forte, né? Essa capa, tem uma capa de um álbum da Grimes que é muito parecida com um mangá chamado Uzumaki, que eu não sei se vocês já viram, mas é um mangá de terror. Eu nunca fui de ler mangá de terror, na verdade foi o único que eu li, porque foi um que chegou em Sorocaba e eu comprei na época. É de um mangaka chamado Junji Ito, e eu recomendo porque a arte é maravilhosa, assim, é muito diferente, é muito dark, assim, é muito diferente do mangá que a galera tá acostumada, esse mangá da galera mais oiuda da Shonen Jump, né, que é da onde vem basicamente todos os animes que a gente assistiu, vem dessa revista, Shonen Jump. Então é um mangá muito diferente do que a galera tá acostumada na Shonen Jump, então eu recomendo muito você comprar pra você ver. Cada página desse mangá parece a capa do álbum da Grimes lá, que eu não sei o nome, mas é que é uma moça de 3 olhos, assim. É muito parecido. É, do Art Angels. Do Art Angels, Não, e é muito legal porque a Grimes, ela começou ali em 2010, mas tipo, de aparecer os clipes e tal, que a gente começou a ver, né, mais assim. E era muito isso que o meu irmão falou, de ser uma coisa meio dark. É uma coisa, tipo, dá pra ver a referência do anime, mas é sempre ligado ao dark, aquele clipe do Gênesis, que é meio estranho, assim. Então, acho que ela trouxe muito disso, que daí viria a respingar em todo mundo depois do hyperpop. Tipo, até na Charli XCX, mesmo que ela faz uma coisa meio de terror, ela consegue daí perverter e deixar meio divertido. Então, eu acho muito legal. Tipo, a Sophie mesmo, com várias coisas, né? Tipo, referências visuais, assim. Acho muito legal. Sim. Tem uma capa da Arca que ela, tipo, tá muito meio que anime, assim, tipo... Com essas coisas meio tecnológicas, mas ao mesmo tempo muito... do último disco, né? É bem isso. Uma coisa meio Ghost in the Shell. Eu acho interessante a gente falar dessas coisas que são bem estranhas. Tem vários artistas que são muito estranhos, esquisitos, que daí, aquilo que a gente falou, se unem nesses universos porque as pessoas se identificam nessas coisas. E eu lembrei da Laurel Halo, que é a capa dela do primeiro, do Quarantine. Sim, do Quarantine. Do Makoto Aida, e depois ela até cantou com uma... Ela fez uma música que era tipo com uma boneca, tipo, de anime. E a boneca, tipo, uma live anime, que eles chamam. Tipo, uma cantora meio famosa da TV lá. E ela gravou uma música com ela. E o universo, tipo, sonoramente você não identifica de cara que a música dela tá relacionada a isso. Mas ela sempre fala sobre esse tipo de referência. E quanto essas coisas são interessantes pra ela trazer pro som dela. Que é uma música eletrônica mais experimental. Tem toda uma coisa diferente. E eu acho que isso conecta com o que a gente falou. As pessoas acabam se identificando com esses universos pelas suas estranhezas. Daí elas juntam e trazem e misturam isso. E eu acho que a gente chegou numa fase em que as pessoas estão podendo produzir essas coisas e trazer essas coisas, misturando essas estranhezas com outras estranhezas e criando essas coisas que a gente gosta agora, sabe? Se tem uma coisa que eu acho legal, é que antes, como o Zé tava falando, a gente era muito marginalizado por gostar de anime e mangá. Você tinha 2 ou 3 amigos na escola que você podia conversar e só com eles, sabe? Hoje eu acho que tá muito orgânico. Todo mundo tem um anime que assiste, que acompanha, virou uma coisa meio séria, sabe? Netflix tem um cardápio muito grande
grande de animes e ajudou a popularizar bastante ao longo dos últimos anos. Então eu acho que, tipo, é muito comum hoje qualquer, tipo, eu sei de histórias de pessoas, tipo, 40, 50 anos que hoje acompanham anime e mangá por causa do serviço de streaming, sabe? Total. Eles vêm com isso, só pra, assim, que eu ia falar de uma coisa, só pra acrescentar, que une muito tudo isso que a gente falou, assim, que é música, videogame e indústria, a KDA, que é uma banda totalmente virtual que foi criada pela empresa que criou o LoL, né, League of Legends, que é uma banda de K-pop feminino, que nem Blackpink, essas coisas assim, que são só personagens no estilo, obviamente, de mangá e anime, né, que é a base do estilo dos videogames, como o LoL, por exemplo, né. Então elas têm clipes, assim como Gorillaz, né, por exemplo, do Damon Albarn aí, que são músicas, lógico, né, são cantoras que fizeram a base da voz, mas a gente não sabe quem é, e essas personagens se apresentam só virtualmente. Então tem vários shows do LoL antes das finais, né, que tem as finais regionais e mundiais, né, que tem a apresentação delas e foi feita com, não holograma, mas com mapeamento real time, né, que nem tem a Magalu, teve umas ações na Globo que aparece a boneca no palco. Eles fizeram com os personagens e ficou muito bom, assim. Então, quem quiser procurar, o nome da banda é K/DA, chama KDA. O clipe mais famoso delas é o Pop Stars, que eles lançaram pra final de, acho que de 2020 ou 2019 do League of Legends, assim. Foi não confundir com o Popstar do Ruge, tá, gente? Vamos puxar aqui pra fechar com a questão do Brasil aqui. Eu lembro que nos anos 90, a imagem de quem curtia anime, principalmente esses animes mais cabeçudos, Ghost in the Shell e Akira, e essas outras coisas mais clássicas, tipo Yamato e afins, era muito era metaleiro. Tipo, o cara era metaleiro, então ele já era estranho, ele era obscuro, ele ia atrás de anime, dessas culturas estranhas, satanistas da cultura oriental. Mas ao longo dos anos 10, ali na viradinha da década, o hip hop também se apropria muito disso. Eu acho que a trinca Projota, Rashid e Emicida ali nos seus primeiros trabalhos trazem muito disso. Mas quando a gente chega no movimento do trap, aqui nesse rap mais 2015 pra cá, com o Nil, com Rafa Moreira, com Djonga, aí que a coisa explode e a gente chega no meu favorito de todos, eu sou apaixonado, é o Young Buddha, porque, tipo, ele é nerdão da porra, ele sabe o que ele tá rimando, ele tem muita referência de anime e mangá nos trabalhos dele. Ele ama Naruto, ele tem o melhor rap de Naruto possível, que é o Akatsuki da Vila, assim, e é perfeito, e ele tem várias outras músicas que são muito boas. Ô, João, e tem uma outra coisa. O Young Buddha já apareceu em uma pegadinha de televisão e ele estava vestido de Akatsuki. Mentira! Fica aí o detalhe, a informação. Eu sou apaixonado, cara. Você quer comentar um pouco mais sobre essa relação do rap dos anos 10 com anime e mangá? Pô, eu lembrei de um rapper de Londres, que é o Lord Apex. E ele é totalmente fissurado, assim, em mangá também. Eu fiz uma entrevista com ele. Eu recomendo. Ele faz rap mesmo, né? Ele não faz... Não é grime. Não é grime, é rap mesmo. Tá. Inclusive, ele fala, não, quando eu tava crescendo, grime não tinha nada a ver. Ninguém queria ser MC de grime, não, tal. Mas ele me recomendou Gurren Lagann, se não me engano, é esse o nome do anime. E ele é fissuradão, assim, ele tem umas mixtapes todas tematizadas ao redor de cultura japonesa, e aí ele menciona shinobis nas músicas e coisas desse tipo. Vou ouvir. Mas o interessante desse movimento aqui no Brasil, e aí falando especificamente da Sound Food Gang e da propriedade com que o Nil e o Young Buddha citam os animes e esses personagens, é tudo relacionado com o quão nerd eles são, assim, tipo, e bater no peito e falar, pô, eu sou isso aqui mesmo, tá ligado? E o Emicida, eu acho que foi um cara que soube utilizar muito bem essa chamada pra cultura pop, assim, nas letras dele. Então ele não faz só o name drop, ele não só cita o nome de uma coisa que a gente conhece. Ele contextualiza aquilo, ele contextualiza aquilo
pra dizer algo mais profundo que ele tá querendo dizer. E aí eu acho que ele deixou raízes assim para que outros rappers tipo o Neo e o Young Buddha fizessem isso também. Uma galera que fazia muito isso também era o pessoal do Rio do Inumanos. Verdade. Que era o Auri, não lembro quem era o outro, mas eles têm tipo um rap que chama Polegar Opositor, que é um rap assim cabeçudão e tal, que é profundo nesse sentido. Parte 1 também, por volta de 2005, 2006, sei lá, cita Sasuke nas músicas dele e outras coisas desse tipo. Então tudo foi deixando raízes para que a gente chegasse nesse momento em que você pudesse citar anime numa música no Brasil sem ser um esquisito, tá ligado? Sem as pessoas acharem que você é um esquisito, né, no caso. E aí eu queria fechar aqui voltando para a questão da comunidade LGBTQIA+, aqui, que é o quanto esse universo de cultura de anime e mangá tem influenciado diretamente outros artistas desse universo. Pablo Vittar, eu acho que talvez seja o nome mais forte, porque tem a questão toda estética. Ela replica figurinos de personagens de anime e mangá nas apresentações ao vivo dela, mas agora no disco novo, no Batidão Tropical, quando ela canta a música Apaixonada, o finalzinho lá, aquele Pablo Vittar, isso é Sailor Moon, sabe? E aí todas essas drags... Você quase imagina, né? Você visualiza ela As girando pessoas falaram assim. que queriam imaginar a transformação da Pablo. Ia ser tudo. Seria incrível. Seria Mas tudo e se ela todas fizesse. elas, tipo, Lia Clark, Glória Groove, todas elas meio que declaram essa relação de amor ao universo de anime e mangá. E a minha favorita, Dani Bond, que tá toda semana no Twitter tretando com algum grupo de fãs de anime e mangá ali e falando dos animes que ela gosta bastante. Words collide. Uma colisão, assim, e eu acho que me reforça um pouco de... Tá tão enraizado, sabe? Que é todos os grupos, todos os estilos musicais, e o quão legal isso é, sabe? Eu, como um nerdinho dos anos 90, se eu pudesse falar, calma, Kleber, vai ser legal no futuro. Tipo, se eu soubesse, seria muito incrível, sabe? Mas você vê a evolução, né? Você falou do cara metaleiro, né? Era muito isso mesmo, porque a música do anime evoluiu assim também, né? Se você vê no começo... Quando começa a chegar aqui, as aberturas, ela era glam rock total, né? Até os personagens eram glam rock, né? Você vê o Yoga, o Shun e o, sei lá, o próprio... Nossa, aquele cabelão mullets total. É praticamente o Van Halen, né? É praticamente o White Snake, assim, né? E você vê a evolução, por exemplo, uma das músicas que eu mais gosto na minha vida, que, tipo, quando toca eu... Assim, é a abertura, os encerramentos do Samurai X pela banda Larkin Ciel. Que é, eu não sei nem Samurai X tem uma música de abertura também muito boa, que é umas menininhas cantando, sabe, cara? Putz, Samurai X é bom demais as trilhas. Qual é a abertura ou encerramento favorito de vocês? Fiquei curioso. Pra mim, então, eu ia fechar com isso, que eu ia dizer assim, que as bandas que eu descobri por causa do anime, tipo, basicamente Asian Kung Fu Generation. Sim, eu a abertura amo. do Naruto é perfeita. Tem o CD lá em casa. Naruto e Full Metal Alchemist, cara. Eu gosto, essa eu gosto bastante. Porra, excelente, cara. Né? E essa Larkin Ciel é uma das maiores bandas de rock japonesa, e eles tinham uma música de encerramento do Samurai X que chamava Fourth Avenue Café, né? Café da Quarta Avenida. Bom demais. E é só uma coisa, um complemento isso. a isso, Zé. É que no Japão, essas trilhas sonoras de anime durante muitos anos foram os campeões de vendas de single e número 1 das paradas de sucesso, assim. Então, aqui no Ocidente, a gente tem uma separação muito clara de, tipo, isso é uma coisa, isso não é encarado como música comercial, mas lá você ter uma música numa trilha, na abertura de um anime é garantia de sucesso imediato e acho que o paralelo aqui é tipo bolso, nas sabe? novelas, né? De novela, né? Sim, sim. Cada país medica os seus oprimidos como pode, né? Aqui no Brasil a gente medica as mulheres pobres e oprimidas com novela e suas trilhas, e no Japão é o homem oprimido e destruído pelo sentido regimental da sociedade japonesa, né? Então, você tem que remediar da forma que você consegue, né? Então, é muito parecido. A novela pro Brasil e o mangá pro Japão é a mesma coisa, assim. Boa. É muito parecido. É só uma parada em relação a essa questão da dimensão da música japonesa na vida das pessoas lá. Eu tava vendo antes de começar o podcast que
A Hikaru Tada, ela é uma cantora japonesa e ela fez a trilha sonora de abertura de Kingdom Hearts 3 com Skrillex, que é um jogo da Sony e tal, que saiu recentemente. E do Evangelion também, o novo. É, do Evangelion, é muito bom. É verdade. Ela é a maior artista, né? É a maior Sim, do Japão. Exatamente, ela foi 32 vezes platina com o álbum de estreia dela. É um absurdo. É muito Ele é impressionante. tipo a Ivete Sangalo deles. Tipo isso, Tava tá explicando isso esse final de semana. Se saiu... Gente, ela é tipo a Ivete Sangalo deles, ela faz trilha de abertura de novela pra eles. Ela é a maior. só que a novela deles, né? Se tiver um trio elétrico no Japão, ela vai estar, definitivamente. Não tem como. Muito bom. Boa. Gente, pra encerrar aqui, quero pedir que cada um recomende um anime favorito e uma música de abertura de fechamento que gosta muito, então. Quem quer começar? Eu fiquei pensando, ele falou de abertura. Eu lembrei que quando eu era criança, eu amava muito a abertura de Dragon Ball GT. Sim! Ninguém gosta, mas eu amava. Tem uma versão de um sanfoneiro que é Dá maravilhosa. mó vontade de É muito chorar. boa. A única coisa que presta desse anime é a abertura, porque É olha, muito bom. sofrível. Mas era muito bom. É perfeito. E eu amava muito a Super Pig, porque ele é tipo uma... Nossa! É muito bom. Era tipo uma Demais! piada com esses outros de menina, assim. E ele tinha uma abertura também maluca, tinha um sax, um negócio. Cara, era e eu achava tudo! super divertido. E tinha Eu todo um assistia Coisa conflitinho. Dora. Esse era perfeito, super. Nossa! Explodiu minha cabeça, não lembrava. Tudo. Bom, eu vou indicar Yu Yu Hakusho, porque pra mim é uma das aberturas mais legais da vida. Eu amo demais. Corre da cidade grande, muita gente sabe, estou só. Já cantei em japonês do karaokê essa daí. Carai. E, ó, O pior que é verdade. E eu vou indicar o desenho também, o Yu Yu Hakusho, porque é muito bom. Mas tem que ser visto na dublagem em português, porque é a melhor coisa. As pessoas são muito cariocas. É um tipo Yusuke da Barra, assim, é maravilhoso. eu tô Toguro. Assim, o suque da barra é ótimo. Rapadura é doce, mas não é mole não, hein? Tipo assim, Nossa, é assim, maravilhosa essa dublagem. Uma das melhores que eu já vi, assim. Vai lá, Isadori. Eu vou de Sakura. É muito bonita a abertura. Eterna também. rainha. Tipo, Sailor Moon também, assim, empatado. Mas eu acho que eu vou ficar com Sakura porque é mais good E vibes. espero terça sempre, você junto a mim. Muito boa, perfeito. Nossa, é muito city pop essa muito aberturinha. essa. E você, João? Eu sou apaixonado na abertura da segunda temporada de Mob Psycho 100, que é um rockzinho, tipo, Coming Down, Can You Feel Your Satisfaction? É muito bom e, tipo assim, é muito bonito de assistir, tem vários estilos de animação na abertura, é um êxtase. E anime eu recomendo Fullmetal, assim, pra mim é um blueprint, 4 temporadas, os caras vão lá, fazem as coisas, os combates são bons, o tema é bom, a animação é boa, O primeiro é engraçado. O Brotherhood. Boa. Brotherhood. Esqueci de falar isso, bem lembrado. É que tem finais diferentes, tá, gente? O que acontece Isso. é que às vezes o anime... o mangá tá fazendo muito sucesso, aí a produtora começa a desenvolver o mangá ainda não acabou, aí que vem aquele bando de filler, que é o que acontece com Naruto e One Piece eternamente. Mas aí depois eles fazem umas releituras, assim, pra tentar deixar mais próximo possível do mangá, né? Anime, obviamente, vou Evangelion, que eu já citei algumas vezes, mas se não, pode ser Samurai X, que era muito bom, passava ali 6 horas da tarde no Cartoon Network. E é curtinho também, o que é bom. Excelente. O anime é curtinho, o mangá é um pouco mais longo, ali vai uns 50 e poucos volumes, assim, mas é muito bom. E música, eu vou deixar a música de encerramento 2 do Shaman King, que é Espelho. É muito boa, é uma música muito bonita, é um city pop bem melancólico aí. Nick, toca aí música de fundo, deixa essa rolando hoje. Aí. Não! Gente,
Fala no nosso Instagram, @podcastvfsm na edição desse episódio. Comenta lá, conta pra gente quais são seus animes, mangás favoritos, suas trilhas sonoras favoritas, a sua relação. Conta se você era uma criancinha oprimida, fã de anime que levava pedrada também na sua cidade no interior. Vai lá e conta que a gente vai acolher e você vai ler seu comentário na próxima edição. A gente se despede agora aqui do José e do João. Vou pedir para que vocês deixem suas redes sociais mais uma vez. E muito obrigado aqui pela participação nesse bloco, que ficou incrível. Tudo. Um sonho realizado. Valeu, rapaziada. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço aí no Vamos Falar Sobre Música. Meu Twitter é João Victor e o Instagram é PetFeiJoão. Porque é isso, né? Na época eu falei, eu sou engraçado. E aí ficou, e é isso. É sobre isso. E antes de eu ir embora, eu achei que eu iria participar do Não Paro de Ouvir, ou do Você Precisa Ouvir Isso. Então, o meu adeus será dizendo: assistam The Boondocks, não é um anime, mas foi feito por um estúdio japonês e tem muito rap e hip hop. É nóis, muito obrigado. Valeu. Boa. O meu site pessoal, com meus trabalhos e um pouco sobre mim, é josealmeida.com.br. O site da minha produtora é animus, com Z no final, .co. Como que é? Ghibli? Ghibli? Nossa. Quem sabe um dia. Eu vou estar velhinho que nem ele de avental sujo de aquarela trabalhando. Puto fumando, fazendo Não, desenho. mas é animus, animuz.co. Meu Instagram é zh_Almeida. E eu criei um TikTok, porque eu sou velho, mas eu não sou desatualizado. Chama One Small Sketch, onde eu só posto desenhos feitos real time, assim, no meu Procreate, aí fica gravado o desenho pra você ver. E eu já fui podcaster também. Eu era professor na Méliès, Faculdade de Animação aqui de São Paulo, Escola de Animação e Artes. E a gente gravava um podcast lá, então os primeiros 10, eu acho, tem eu lá. Falando sobre cinema e animação e essas coisas. Muito obrigado, pessoal. Boa. Muito obrigado, gente. Foi tudo. Arrasaram. Segundo bloco do programa, Renan Guerra, conta para os nossos ouvintes, as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez aqui, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente traz músicas novíssimas, novidades quentinhas e tiradas do forno que a gente não para de ouvir. Boa. Vou fazer uma coisa diferente essa semana. Eu sei que a gente vai comentar sobre o grande lançamento, então vamos deixar esse lançamento importante pro final. A gente dá todas as nossas dicas e depois vai para ele, pode ser? Ok. Certo. E eu vou começar hoje, porque sim, que eu tô cansado de ser silenciado e colocado por último. Ai, que mentira, gente. Ele sempre pede pra ser colocado por último, tá? Eu sei que hoje ele vai ele tá querer órfão, mas ele tá órfão de anime aqui, vai. Eu sou um órfãozinho, Baby Naruto. Vou começar recomendando o primeiro disco da Bebé Salvego. Ela que é cantora e compositora de 17 anos, ela apareceu pro mundo no The Voice Kids, mas ela lançou o primeiro álbum de estúdio dela, um disco que vai do jazz ao R&B, do pop ao bedroom pop. Tem produção do Sérgio Machado Plin, que é o cara que já trabalhou com Metá Metá, Tulipa Ruiz e Emicida. Tem participação do Fabrício e Ana Frango Elétrico ao longo do disco, e é uma das grandes novidades pra mim. É um disco de música pop, só que totalmente torto, assim. Então foi muito gostoso de ouvir. Quero ouvir. Muito bonito, É muito bom. Gostou, amigo? Sim, ele apareceu lá no Quero Música Nova. Quem é o meu público já tá ouvindo a Bebé. Quer dizer... Ela é maravilhosa e eu fiquei muito encantado porque é um disco muito maduro, assim, pra alguém que surgiu nesse universo de tipo The Voice Kids, essas coisas todas. Eu acho muito interessante. Ela tem um senso estético muito, muito interessante, né? E como ela consegue poder colocar em prática essas coisas, né? Porque ela é uma artista muito jovem, ela é uma mulher negra, e tem todas essas coisas. Eu acho isso muito forte. Acho ela um nome pra gente ficar realmente muito de olho. Boa. Outro que eu não paro de ouvir, eu acho que o meu amigo Renan Guerra também não, é o Puto de Paris. É um rapper do Rio de Janeiro, maravilhoso. Ele lançou um EP auto-intitulado, ele tem 21 anos. Eu já tinha ouvido ele colaborando com o Leal, naquele disco que o Leal lançou esse ano. Só que esse trabalho dele é excelente, é um discão de grime, assim, de primeiríssima qualidade. Letras altamente explícitas, fala sobre muito sexo, drogas e violência. Não ouçam da sua mãe, gente.
Não ouça junto com a sua avó, principalmente, que ela vai ficar horrorizada, assim, ela vai perguntar o que é o tamanho do pente que ele fala nas músicas. E de verdade, assim, é nível César V e Febem, assim. Vamos É lá. muito bom. O flow dele é uma coisa que me espanta muito. E a versão que ele faz pra Cotidiano do Chico Buarque é excelente, Isso é Chama Chico Buarque Interlúdio. Outra coisa muito boa, minha queridíssima Índigo de Souza finalmente estreou com N-Shape o Take. Que discão bom, como é bom um indie rock maroto que transita por entre gêneros. Tem um tiquinho ali de R&B, de soul, de neo soul. Muita entrega, as letras são muito viscerais, assim, tem umas letras que ela, tipo, desaba cantando, só que ele nunca perde esse frescor pop que é muito característico dela. Fiquei muito surpreso com o novo álbum do Churches, chama Scream Violence, é o 4º álbum de estúdio deles, e finalmente eles fizeram um disco decente depois daquela cagada que foi o último álbum, pelo amor de Deus. Eu gostei porque as letras estão bem políticas, estão bem pesadas, tem muito discurso feminista ali da Lauren. Então tá bem legal. E o interessante é que toda a estética e o conceito do disco é inspirado nesses filmes de Final Girl dos anos 80, sabe? Então de slasher, de Jason e afins. Então toda a estética, a sonoridade, eles se inspiram muito no John Carpenter, com quem eles trabalharam recentemente. Então a gente sente um pouco disso ao longo do álbum. E por último, uma dica especialíssima para minha amiga Isadora, The Bug com o álbum Fire, Já anotei. Raga, dubstep, UK Bass, dancehall. Vi que você colocou no Twitter. Muito frito, assim. Tem umas músicas que são, tem as músicas com o Flow Dan, você vai, surtar, assim, tá muito, muito bom. É o primeiro disco dele em carreira solo desde 2014, mas isso não quer dizer que ele não tenha colaborado com Burial, com um monte de outras pessoas, com Earth. Ele lançou um monte de discos colaborativos nos últimos anos, mas esse é o primeiro dele solo, só que ao mesmo tempo que é solo, todas as músicas têm colaboração também, do jeitinho que ele fez no London Zoo, que é o meu disco favorito dele. Vai lá, Nick Silva. Bom, tenho 2 diquinhas, 2 singlezinhos. O primeiro é do Vitor Araújo, refeito por Hurt Mode. É maravilhoso. Boa. Você ouviu a versão do Racta? Não vi ainda. É tão boa. Eu não entendi, gente. Eu fiquei perdida. Eu sou uma senhora. Como que funciona este lançamento dele? Bom, pelo que eu entendi, ele vai recriar o Leviathan Teré. Algumas músicas só. Que é um disco de 2016. Só que pessoas refazendo. Então, tem Racta, tem Thiago Nassif, tem o Hurt Mode, tem mais uma galera. Bom, brabo. Sim, e ele vai lançar. Eu ouvia a que a Racta fez, só que eu não tinha entendido como era o projeto. Mas eu achei muito bonito, porque eu acho as coisas dos dois muito interessantes. Sim. Ele saiu, pra quem tá ouvindo, no dia 1º, ontem, na verdade. Tudo isso vai virar um disco chamado Mercúrio. E a versão que rolou do Hurt Mode é a Fix 0.02, que é uma versão para toque número 2 daquele disco. Entendi. E, gente, ouçam Vitor Estarei Araújo, ouvindo. assim, é excelente, é muito bom. E a minha segunda dica é uma música que saiu na semana passada, eu acho, na verdade. É um pouco mais antiguinha, mas é muito boa e eu não dei a devida atenção, que é o Parquet Courts, a nova. Chama Walking at Downtown Pace. Eu acho que é o passo lógico, né? Depois do Wide Awake, que é aquele disco de 2018, que tinha a produção do Danger Mouse, que é muito foda. Ele tá muito mais pop e tal. E pra mim é eles, tipo, indo na direção completa de Talking Heads, assim, tipo... Com essas coisas meio disco, Primal meio... Scream e Talking Heads, as duas Todo principais mundo agora. inspirações. Todo o Zeitgeist, todo mundo agora. Diferente da Lorde, eles fazem bem, assim, então... Isso. Porque o deles é dedo no cu e cocaína, né? Então é cocaína com o dedo no cu. Mas enfim, essa música tá maravilhosa, baixaria. assim, tá divertidíssima. E é isso. Boa. Minha amiga Isadora Almeida. Gente, vamos lá, hein? Eu vou de mão dada com o Kleber, que ele não deu. Relado Negro, Deixei pra Outside você, Alta. amiga. Gente, que delícia, Essa é uma hein? delícia. Vem aí o disco, né? Vem aí, hein? Vem muito aí. Agora,
A pessoa assina com a 4AD, aí ela já veste um negócio, assim, ela já chega com o look Conceito. todo preparado, com conceitinho. Tem que vir com e tal. conceitinho. Não é? E aí, assim, chupinhou Arthur Russell até onde não dava mais. Obrigada, quem consegue é porque Pode é bom. fazer. Quem Pode fazer. consegue é porque é bom. Arrasou, menino. Eu amei Caribou e You Can Muito Do It. bom! Esqueci, Gente, o clipe é ótimo. O clipe é maravilhoso. Eu vi esse. Cachorros. Gente, o clipe dos cachorros. Renan, é uma vibe meio Chemical Brothers, anos 2000, Fatboy Slim, aquela coisa meio... Aquilo lá que vocês falaram um pouquinho agora antes, que é a baixaria. Ela vai Aquela repetir, coisa- que a Minds não vou nem deixa ela repetir. Mas assim, juro, achei muito legal mesmo, assim, porque me trouxe uma coisa MTV anos 2000 pesada. Pesada. Boa demais. Vamos com ela também, Kleber, de mãozinha dada, Casey Musgraves, Justified. Ai, é Amei. ótima. Amiga, eu quero ser uma Amei. mulher divorciada. Eu Ih, quero me divorciar. Eu quero me Aham. divorciar. E eu assim, vou casar, me divorciar e vou gravar um disco. não, sério, que álbum bom que vai vir aí. Essa é bem mais já o negocinho Casey Musgrave mesmo ali. Bem, parece até uma Mas- sobra do disco anterior, assim. Do- E sabe o mas- que ela me parece? Eu tava vendo no Genius, assim, as referências das pessoas colocando lá. Ela faz uns contrapontos com a letra do Happy and Sad. Porque no Happy and Sad, ela canta que ela tá tão apaixonada e tão entregue àquele homem que ela tem vontade de chorar. Ela tá E muito agora? feliz. E agora é o oposto disso. Que Chifruda tudo. safada. Não, eu achei assim, maravilhoso. Aí também venho, só de tipo menção honrosa, a Banks com Skinny Deep. Eu gostei do mais coisa do clipe mesmo. Eu gostei do clipe, assim, quando eu tiver que fazer um teaser pra mandar meu portfólio, meu CV, eu vou me inspirar nesse clipe, assim, sem A as Banks, mulheres. A Banks. Nossa, nem sabia que Eu tava não vi, viva. não. Não, nem sabia que tava. Vou Nem mandar pensei pra que tava na vocês. Tá na Record, não? Eu vou mandar pra vocês. E saiu uma outra faixa esse ano também dela, que eu não tinha ouvido no caso. Ó, os Também 3 fãs de Banks vão te agradecer aí. Ó, também trago aqui o Trevo com Água de Flor, não sei se vocês ouviram. O Trevo é aquele artista que fez aquela participação na faixa da Duda Beat, é nem um Sim, pouquinho. muito Sim, bom, sim. por sinal. Gente, é bem legal. É um EP visual também, né? Que daí quem assina é o Rick Duarte, que faz fotos incríveis. Um beijo, Rick. E na produção do EP tem Ai, gente que tipo bonito. o Rico Jorge. Amigo, você vai... Você não viu? Amiga, não tinha visto, não. Meu Não recebi Deus nada de do assessoria. céu. Então, é que eles estão começando e tal. E o projeto foi Vamos feito... melhorar aí a assessoria. Me Sim, chega eu isso vou falar pro Rick. E Pode falar. aí, então, daí eles fizeram esse projeto dentro de uma imersão, tipo, na Fenda, que é esse lugar que o Rick tá abrindo para ajudar, tipo, novos artistas, enfim, a fazer projetos incríveis. E aí o Trevo já fez esse EP, que eu achei lindíssimo, tem bastante coisa sobre ancestralidade. Meu Deus, mas ele nasceu em daí- 98, eu quero morrer, Sim, gente. eu fiquei. Daí isso que eu fiquei meio assim, porque ele é muito novo. Mas daí já veio para. Já mostrou, entendeu? Já chegou chegando. Muito bonito mesmo. E álbum, eu não achei que eu ia gostar tanto, mas Nick, eu amei o álbum do Big Red Machine. Puta, O ele How tá Long na minha Do You lista. Think It's Gonna Last? Não consegui ouvir ainda. Muito bonito. Ele não ficou com um ar de playlist nem de compiladão. Funcionou super bem como um álbum que tem bastante participação, né? Eu amei, tipo, mesmo assim. Tem uma música com o Ben Howard que eu esqueci o nome. Tipo assim, sabe? Ben Howard, 2021. Tipo, cara, achei maravilhosa. A música do Bon Iver, que tem a Taylor Swift cantando a segunda voz, é maravilhosa. Birch, eu acho que é o nome. E enfim, tem também Fleet Foxes, tem mais uma outra da Taylor, tem um monte de coisa, tipo, o álbum inteiro é cheio de participação. Tem a Cher Van Etten cantando também, This Is The Kid, enfim. Eu achei um álbum bem bom. Bom, mesmo. dois Boa. brabo produzindo também, né? Uhum. Difícil errar. Exato. É isso. Bem falei melhor do muito. que o disco anterior. O anterior era bem... Não, o lindo. primeiro acho que é meio que uma brincadeira entre amigos mesmo. Sim, broderagem mesmo. E Broderagem. você, meu amigo Renan Guerra, que curte uma broderagem também, o que você traz?
É pra quem curte broderagem, que eu vou trazer o single do Benti, Se Entrega. Bom, Ele tá Esse é preparando. outro que curte, é uma broderagem atrás de broderagem aí. Ele vai estar lançando, tá preparando um novo disco dele logo ali, que vai sair pelo Natura Musical. É mais um single. Ele tinha apresentado já um single com o Jalu e outro com o Avoá. Então esse é bem bonitinho. E eu coloquei este single na nossa playlist de lançamento de 2021. Vocês vão procurar perfil, vamos falar sobre música. E vocês vão ver nossas playlists, sigam elas. Inclusive esta onde eu coloquei esta canção. E Adriana Calcanhoto. E coloquei a Adriana Calcanhoto lá também pra vocês, que são o que pedem, né? Os calcanhoters. Com ela. que pedem E a outra- ninguém. Muita gente pede. Tem gente pedindo aqui, Kleber, agora. Aí a outra música que eu também coloquei na playlist é da Giovanna Mottini. Ela é uma cantora de Porto Alegre. Ela tá lançando alguns singles já. E esse single novo chama Lua. Tem uma coisa meio voltada pro jazz, mas tem uma guitarra, uma coisa meio lânguida, assim, a voz dela é bem bonita. Achei bem interessante, fiquei curioso pelo que ela vai apresentar daqui pra frente. É isso. 159 edições, é a primeira vez que surge a palavra lânguida. Olha só, gente, a literatura, a poesia da pessoa. Não confundir com lambda, tá? Exatamente, nem com lambida. Boa, vamos pro Isso é outra próximo coisa. bloco do programa. Você precisa ouvir isso. A gente não falou do Kanye West, a gente vai falar do Kanye Ai, que West? susto. Vai, Não sei. você falou a chamada lá no início que ia falar. Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre Donda, novo álbum de Kanye West. Quero saber o que você achou, minha amiga Isadora. Amigo, eu ouvi, confesso, eu ouvi metade. Eu ouvi acho que até a 14, sei lá. Cara, eu gosto do Kanye, tipo, eu gosto do Jesus is King, tá ligado? Eu não sou muito um Sim, a gente até parâmetro, brigou assim, por isso quando a gente comentou sobre ele. Exato. Eu gosto do Kanye, eu não sei, eu acho que os samples que ele usa, toda vez eu fico tipo, cara, de onde esse cara tirou isso? E, enfim, já entendi que ele é bipolar, já entendi que ele é controverso, gente, eu já entendi. E tá tudo bem, entendeu? Assim, ele levou o Marilyn Manson lá, sem noção, e o outro cara lá também. Tipo, é isso que ele quer Quer manchete. confete, Mas ele quer manchete. Eu tô muito saco cheio dessa parte, assim, tipo, tá Então, foda. Então, vai ter uma hora que eu acho que eu vou me cansar também. Por enquanto, eu passo aquele pano lá, torço no balde e... Sai entendeu? sujo esse pano aí. Já Tá sai com- sujo o Sai pano. um chorume. Sai chorume. Mas daí eu ouvindo a música, assim, gosto do Kanye West como ser humano? Não. Mas assim, eu gosto da música, eu acho ele bom, cara. Tem uma 5 lá que eu achei muito boa e eu gosto porque ele voltou atrás de umas coisas, assim. Eu acho que voltou umas coisas de antes do Life of Pablo, assim, sabe? Acho que ele trouxe umas pesadarias ali que eu gostei. E é meio gospel também, né? Tipo, é a brisa que ele tá. E você ouviu, Renanzito? Eu não ouvi, porque essa história toda dele levar o Marilyn Manson e o da Baby pro palco me irritou muito, porque o Marilyn Manson, sim, é um lixo total. Eu sou gatinha da Ivan, da outra menina, e é isso. E da Baby foi, tipo, uma das poucas coisas que eu estava feliz este ano, que foi que ele falou Sim, merda é homofóbica verdade. e sorofóbica, e os festivais tiraram ele do Exato. line-up. E eu tinha ficado, ok, talvez o mundo esteja em um lugar um pouco melhor. E para aí o ser Kanye uma West foi bichinha. lá e legitimou. Sim. Sim, aí eu quero citar essa palhaça. Eu falei Sim. assim, Kanye West, depois que eu tiro um tempo aqui, um dia eu ouço, tá? Daqui 3 meses eu me posiciono. A própria Anitta. Daqui uns 3 meses, gente, eu me posiciono sobre isso, mas daí eu deixei ele pra depois. Mas é mais por preguiça, assim, por causa de uma polêmica que eu fiquei. Mas tá gata. certo, tá certo. Outro tá dia você certíssimo. passa aqui em casa, eu ouço. Tá Mas eu gosto do certíssimo. Kanye West, apesar do Nick caldo. não ouviu, né, Nick? Não ouvi, eu tô meio que no mesmo rolê do Renan, assim. Preguiça de ouvir, tipo, tem mais coisa pra fazer. E aí também vi que o disco tem, tipo, 27 músicas, 1h40 e tanto. 1h e Duas 48, né? Só, tipo, tá aprendendo com o Drake, vocês não estavam tretando esse dia? Tipo, porra, assim não dá. E assim, Mas vamos lá. preguiça de ouvir. Eu não tô mais comprando essa, tipo, dele de, eu sou problemático mesmo. E, Sim, sim, tipo, sim. pra mim já me encheu o saco, assim, tipo... Lembra Não, aquela encheu discussão que a gente muito. teve dos artistas cancelados lá atrás? Pra mim foi isso, assim. Pra mim, tipo,
chegou num ponto que eu já não consigo mais passar pano pra ele. Boa, e, sinceramente, boa. nem sei se eu vou ouvir, assim. Boa. Eu acho que meu momento vai chegar logo. Então, eu assim, quando saiu, eu levei um susto porque saiu. E aí, obviamente, eu Foi fui tipo um ouvir. domingo de manhã. Parei o que eu tava fazendo e fui ouvir. E eu acho que tem umas faixas bem impressionantes. A música com The Weeknd é uma música muito bonita. Os feats são muito bem aproveitados. O feat com o Jay-Z no Jail, Muito na bom. versão que presta, é muito boa. Ele é um puta compositor, ele é um puta produtor, então ele não vai entregar um Jesus King 2, ele vai saber caprichar. Eu acho que o bom desse Sim. disco é que só reforça a minha teoria do quanto o Jesus King é ruim, porque todas as músicas desse álbum são versões melhoradas do que ele fez no Jesus King. Super. Porém, Mas daí eu tem uma sinto que coisa também, que ele ou não entrega a mix feita, ou ele não entrega a capa feita, né? Tipo, não tá dando obra completa, não fez mais, né? E ele ainda brigou com a gravadora. Sim. A gravadora liberou sem ele querer. Então, mas aí chega na parte pra mim que eu acho que pela primeira vez na história eu não senti o impacto de um disco do Kanye West, sabe? Eu acho Tá. que o Kanye West tinha Tá. uma coisa que era quando começava a tocar on-site no Jesus, eu falo assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, sabe? Quando começa My Beautiful Dark Twisted Fantasy, é a mesma coisa. Sim. E aí o que eu sinto? Ele fez um requentadão de tudo que ele vem fazendo desde o Graduation, do 808, Heartbreak, de tudo que ele vem fazendo de lá pra cá, com as temáticas do Life of Pablo e do Jesus is King. E o resultado é um disco que é excessivamente longo, Não precisava. não tá finalizado, tem música inacabada ali, tipo a JO2, que é justamente a música que tem o da Baby, ela não tá finalizada. E aí eu sinto assim que eu gostava dessa teatralidade do Kanye West, dele fazer essa coisa de eu não sei quando eu vou lançar, e aí agora eu não vou lançar, e Agora eu vou tá mudar a chato. data. E aí eu vou tretar com a Kim Kardashian, daí eu vou separar da Kim Kardashian, daí eu vou voltar com a Kim Kardashian, e a gente vai gravar um clipe com ela pelada numa moto, e a gente vai ser muito legal. O drama, né? Mas eu drama. acho que assim, depois de 3 discos fazendo exatamente a mesma coisa, ficou chato, ficou previsível, sabe? Sim. Nem o discurso é o jeito dele, não cola mais. Pela primeira vez, eu perdi um tesão ouvindo o disco do Kanye É West. verdade, assim. isso eu não tinha. É verdade, eu tô com você nisso. Eu não Foi senti a mesma impacto. coisa. Não Eu não senti impacto. Não senti- senti o impacto. Sabe aquela coisa de, Sim. meu Deus, eu preciso ouvir esse disco Eu de já novo. tava não pronto, senti. e mesmo assim não senti o impacto. Mesmo assim, eu não senti o impacto. Isso E é aí, verdade. assim, e é mesmo. muito triste, assim, porque ele é um cara com potência. Por exemplo, tem uma das coisas que mais me irritam quando chega o lançamento do Kanye West, é a gente ter que explicar pra gente imbecil por que ele é importante e relevante culturalmente. Que daí vem gente tipo, o Kanye West é medíocre. Não, medíocre é você é abaixo de medíocre. O cara que faz o que ele fez, de mudar toda uma estrutura de indústria, de mudar o jeito de planejar um disco de rap, de música pop de maneira geral, ninguém tinha feito. Ele não é medíocre, ele é muito bom. Mas ao mesmo tempo que ele é muito bom, ele é muito bosta, ele é um lixaço. Sim. Eu acho que trazer o Marilyn Manson ali pra mim foi uma coisa que Foi pesou pesado muito pra mim. também achei. Por conta de todos os depoimentos das mulheres, assim, do E bem tudo que agora, rolou. E foi meio que tipo E aí pra parece mostrar. assim, parece uma coisa de um piá bossa de 13, 14 anos que quer, Sim. ai mãe, sabe? Olha só como eu sou polêmico, eu uso camisa de metal, satanista, sabe? E aí eu fico imaginando o Kanye West aqui no Brasil, ele ia levar, sei lá, o Roger do Traje a Rigor e o Carluxo pra gravar dentro do disco. E aí, assim, eu acho que é isso, sabe? É só um Nossa, bosta, amigo, um cara sim, bostão. sim. E eu acho que, assim, durante muitos anos, a gente aprendeu a relevar essa situação do Kanye West e aprendeu a gostar dele porque ele, de fato, entregava coisas muito foda, muito Sim. impactantes e muito revolucionárias. E eu acho que o Donda não é isso. O Donda é um requentadão e, tipo, é uma coisa... Isso é é. Um mexidão que você Mexidão. faz. É um mexidão, do um quê? É que mexidão. pra Sabe? mim, esse encanto começou a acabar no Life of Pablo, que ele entregou o disco e aí, tipo, ficou ali remexendo eu nele me depois de apeguei lançado e tal. Eu me apeguei um Tipo, pouco. porra. Ali, a Isa se batizou ainda, ela se converteu ainda, tava pegando ali. Ó. Eu ainda Mas eu acho- tava. Eu acho que a tendência pros próximos trabalhos é cada vez mais tá bom, beleza, Já foi. querido, É que já lancei, foi tá também, bom. né? Poxa, já construiu aí um império, né? Tá bom Sim. já zerou em álbum algumas Isso vezes. quer dizer que eu vou parar de ouvir os discos antigos? Jamais, Não. gente. Não Também vou não. parar, nem fudendo. Guarda pra você se você quer cancelar, quer mutar no Spotify. Não vou.
Porém, E a gente o disco entende. novo, E é isso. eu entendo, eu acho corretíssimo. Super. Queria Eu também. ter Eu queria o desapego. Eu queria sentir a mesma. É porque, assim, a regra dos direitos humanos, assim, tipo, não é Ariel Pink, sabe? Não é nazista pra eu falar, ok, não posso mais ouvir esse cara. Ainda não chegou nesse ponto pra mim. Talvez um Eu dia continuo chegue. dando play aqui na Baby do Brasil. Falando mal de viado, mas tô dando play, é isso Ai, aí. meu Deus. Enfim, Mas é isso. Chega de Kanye West. Comentamos Kanye West pra vocês, gente. Boa. Vamos pro próximo bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso. Pessoal, chegamos no nosso terceiro e último bloco. Você precisa ver isso. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco, a gente vai dar dicas atemporais de coisas que podem ou não ser relacionadas ao mundo da música. Arrasou, menina. Vamos lá. Quer começar? Vou começar. Minha primeira dica é uma coisa relacionada à pauta de hoje, que o seu irmão falou no programa, que é o Asian Kung Fu Generation, que é uma banda Tudo. fodida. Eu não sabia que eles eram tão velhos, é tipo a banda é de 96 e continua até hoje. Mas a minha dica é o disco de 2008, que na Wikipédia tá traduzido como Word, Word, Word. Mas eu não sei porque tudo que tá no Spotify tá os nomes japoneses, então eu não faço ideia de qual o nome do disco, das músicas, enfim, é o de 2008. Todas as capas são meio... A capa, ela é meio amarela, tem um viado na capa, amarelinho com fundo rosa. as capas são todas de anime, então, também, então... Mas enfim... O nome do disco é Arigato, Arigato, a minha bunda eu não dou. Sayonara, sayonara, Meu eu só faço a Deus. chupar. É o nome do disco. Meu Deus. Olha mais baixaria. E aí, esse disco, ele tem... A segunda música dele é uma abertura do Bleach, que é um anime que eu adorava. Muito bom. E... Nunca terminei, amigo. Você terminou, Bleach? mas acho que nem terminou, tipo... Terminou A já, última faz saga é meio bosta, assim. Aí eu não vi. A última que eu vi foi quando ele morre. E é a última coisa. Ó, sem spoiler, não fala isso, porque eu também nem lembro quem que é esse cara, mas não fale. Enfim. Eu revi. Acho que ano passado, sei lá. Começo da pandemia, talvez. Mas enfim, essa banda é muito boa, assim. Tipo, J-Rock afiadíssimo. Eu acho engraçado, assim. Tem muita coisa, tipo, de uns math rock, umas coisas um pouco mais diferentonas junto, assim, só que eles fazem soar extremamente pop, é tipo muito divertido. Eu não consigo criar tantos paralelos com rock americano e tal, tipo... Eu acho que é uma coisa muito deles, assim, então eu acho bem divertido. E minha segunda dica é um programa que eu vi na Netflix esse fim de semana que chama Motel Makeover, que é basicamente... duas minas muito ricas refazendo um motel americano, né? Tipo, que é tipo um hotelzinho, só que meio mais chinfrinho, assim. É muito engraçado porque elas são muito, tipo, seria a Enza e a Valentina dos Estados Unidos, sabe? Tipo, Ai, deve ser todo esse umas minas, tipo, muito patricinha fazendo os negócios. E elas Parece falam meio a cara do assim, Renan. sabe? E é tipo... Outros que eu vou assistir. É engraçado porque você passa raiva com as duas e aí, tipo, o programa começa em 2020, então elas começam a reconstruir esse hotel 2 meses antes da pandemia e pra elas parece que a pandemia não existiu, então é engraçado passar raiva com isso. Mas fica bonitinho no fim o resultado, então é legal, assim. São 6 episódios, acho que meia hora cada. Dá pra ver rapidinho e é divertido. Boa. Renan. Arrasou. A gente sempre fala aqui do Tiny Desk, entrou o Tiny Desk do Yatos Keyote. Eu não sei falar esse nome, é muito Tudo! difícil. Muito bom. Muita gente cenário- compartilhando. Eu amei. O cenário deles é um surto e logo no início vai ter um primeiro take que vai aparecer um Majin Buu. Então acho que casa com o tema de hoje. É muito bom. É um surto, sério. gente. É um surto. Vale a pena você também um pouco louca pra assistir, porque talvez você fique um pouco psicótico. Mas a minha dica mesmo combina também com o tema do episódio. É um mangá chamado A Minha Experiência Lésbica com a Solidão. É da Nagata Kabi. Não sei se eu falei correto, mas ele só tem um volume lançado em português. Ele é meio engraçado, assim, mas ele tem um humor meio autodepreciativo. É a história real dela, que ela demorou muito tempo pra se entender como lésbica, e aí ela vai tentar
tipo, perder a virgindade me contratando uma garota de programa. É pesado, gente, é mais 18, tá? E às vezes ele vai ficar um pouco bem triste, porque tem essa coisa de, tipo, às vezes a autodepreciação, você fica sem amiga, você fez piada, e você ri, você pensa, não devíamos estar fazendo piada, devíamos estar tratando na terapia. Só que aí você se identifica. Estou bem curioso para ver os próximos livros dela, porque ela lançou uma segunda parte da minha experiência lésbica, e ela lançou esse ano o My Alcoholic Escape from Reality. Eu tô bem curioso pra ler esse, mas por enquanto esses ainda só tem em inglês, então quem é alfabetizada pode ler. Mas eu indico o primeiro que tá em português, já dá pra você comprar facinho. É isso. Boa. Ai, meu Deus, eu amo vocês. Vamos lá, menino Kleber. Gente, depois de meses, já que estou imunizada, fui ao cinema, fui com um amiguinho. Experience. E olha, eu lembrei porque que é tão gostoso ir no cinema, Ai, porque a gente vai, gatilho. sai e fica conversando sobre o filme, e isso é tão bom. E eu vi nesse final de semana a Candyman. É a releitura do filme dos anos 90, muito bom, é um sucesso de adaptação porque preserva muito da obra original, traz elementos da obra original, só que traz para um contexto atual, com debate racial interessantíssimo. O roteiro é um co-roteiro do Jordan Peele com a Nia da Costa, que é a diretora. Ela virou hoje a primeira mulher negra a ficar no topo das estreias nos Estados Unidos. Então, tipo, o filme dela foi o número 1 nos lançamentos desse final de semana. Nenhuma mulher negra tinha conseguido esse feito anteriormente. E o trabalho, assim, é excelente. Ele traz uns debates raciais, assim. Quem gostou de Corra, quem gostou de Nós, vai gostar bastante, assim. Visualmente é muito bonito. E a trilha sonora, que é do Robert A.A. Lowe, é incrível, assim. Um trabalho muito bom. E assim, eu tenho medo de filmes de terror. Pode assistir, te garanto que você não vai ter susto. Obrigada. Porque o terror, como sempre, é o homem branco perseguindo a pessoa negra ali. Tá bom. Então, obviamente, se você for negro, talvez tenha um terror. O primeiro é muito bom, assim, ele é muito perturbador. Ele é um filme que traz um debate racial nos anos 90, onde ninguém tava falando sobre isso. E é bem interessante, é muito deslocado dos filmes de terror da época. E eu sinto que nesse eles trabalham de um jeito muito interessante. Mas o que eu mais gostei, e que talvez seja o meu filme de terror favorito desse ano, é o My Heart Can Beat Unless You Tell It To. É uma direção do Jonathan Quartas. O filme conta a história de 3 irmãos, sendo que 2 deles precisam prover sangue pro mais novo, que é um vampiro. Então é uma adaptação de universo de vampiros, só que num sistema de drama mais realista. Quem gostou de Deixe Ela Entrar vai gostar bastante desse filme. E tem um detalhe musical, que o protagonista e um dos irmãos é o Patrick Fugit, que é o protagonista do Quase Famosos, assim. Ele tá bem irreconhecível, assim, ele tá tipo meio chubzinho, uma delícia, barbudo, então tá maravilhoso, assim, vale muito a pena assistir. Esse tem aonde? Na locadora? Olha, eu viajei na sexta-feira à noite, eu fui pros Estados Unidos e eu assisti lá. Então tem na locadora, tem na locadora. Eu fui lá, eu assisti lá, sim, foi muito bom. Então tá bom. Obrigado. E você, minha amiga Isadora? Tá bom. Gente, eu assisti aquela sériezinha que está na HBO, Hacks. Vocês viram? Eu quero ver, ainda não vi. Renanzito, Hacks, com H. Hacks. Tá. Tipo de hacks. Renan e Kleber, acho que vão gostar bastante. Nick, não sei se é muito o seu humor, mas eu acho que você vai gostar também. Olha que você é hétero. Não É porque eu vi as gays todas surtando. É? Não tem uma mulher branca maluca? Então, isso que eu ia falar. Então, as gays gostam disso. Isso que eu ia falar. É que tem uma diva. E daí eu acho que as gays se comovem um pouco mais. Mas assim, não sei. Eu, como sou mulher, eu gostei muito da visão. De novo, tem um pouco daquilo que eu já falei do Marvelous Mrs. Maisel, que é aquela coisa da comediante, da coisa de uma mulher ser engraçada, o quanto isso é perturbador para homens e o quanto isso é bizarro. E, enfim, a sociedade que foi massacrando ela ao longo da vida, porque ela já é uma senhora, né, na série. Sim. E aí tem... E a Jean Smart, aquela atriz famosíssima. E aí tem uma menina que é eu não conhecia, a Hannah Biden. Montana. Biden.
Exato. E enfim, daí é toda aquela coisa de conflitos de gerações. Não vou dar muito spoiler, mas é muito legal. Se passa em Las Vegas. Aí tem também, tipo, algumas cenas em Los Angeles, que essa menina, que é a Ava, ela é de Los Angeles. E é muito legal, que mostra também um pouco dessa arrogância dessa nossa geração, assim, de, tipo, achar que quem é mais velho é desatualizado, achar que quem é do interior é, tipo, ai, não entende a nossa piada. Eu não entendo. E é um jeito... E é um jeito muito legal, assim, de mostrar o quão é falido, sabe? Essa coisa de, tipo, ai, Los Angeles, ai, o pessoal, tipo, super cool, que é muito... Ai, a galera do matcha lá, do latte, matcha, sabe? Tipo, essa coisinha desses cafezinhos e, ai, eu preciso tomar um latte hoje porque o meu dia tá muito puxado, a minha saia... Galera dos Jardins, aqui em São Paulo. Exatamente. E aí, tipo assim... Eu achei perfeito os diálogos, assim. Tem umas coisas ali muito boas. Tem piada com as Haim, que eu, tipo, chorei de rir. Eu tô vendo aqui que os criadores da série, eles trabalhavam em Broad City. Sim, os criadores da série, eles eram de Broad City. Exatamente. E aí também quem escreveu e dirigiu é uma mulher, que agora eu esqueci o nome. Perdão. Lucianiello? Isso, Lucianiello. E aí, só pra finalizar... Luciana Mello? Isso, a filha do Jair. E aí, gente, a trilha... Tipo, ouvi um Crown Bean. Daí eu falei, que legal. Aí depois eu ouvi uma Suzy Wu. Deu, cool. Aí eu fui ouvir... Aí as trilhas... Fala inglês, fala inglês. O quê? A Suzy Wu. E aí eu tava, tipo, prestando atenção, aquela coisa. Aí tem sempre, né? Tem, tipo, uma Etta James, tem umas coisas chiques, assim, tipo, uma Nina Simone. Mas daí tem Crumb. E aí, sabe, tipo, muito boa mesmo, assim. E tem umas músicas que é muito também sinal dos tempos, assim, aquelas músicas que... Tipo aquela Like a Ship do Pastor T.L. Barrett, sabe? Que, tipo, todo mundo sampleou, Kanye West sampleou, um monte de gente sampleou. E aí todo mundo começa a ouvir a música e, enfim, quando vocês verem a série, vocês vão entender do que eu tô falando. É meio que aquelas músicas que vão aparecendo em playlist ou vão aparecendo em sample de um monte de gente e aí o cosmos se alinha. E aí eu achei muito boa, porque essa série é super pop e divertida. Boa. Azul. Comentários referentes à última edição do programa número 158, quando o artista vira influenciador, em que tivemos a participação da Maravitop Manu Bahrein. Pegar aqui, ó, o Tchecão. Ele falou, queria dizer que sempre espero qual será a fala de abertura do Kleber e qual será a música de encerramento. É o meu jeitinho, eu trabalho pra vocês, gente, entretenimento 24 Vocês já horas por dia. conhecem ela, né? Vamos lá, gente. Comentário do Zurquinho. Sobre os artistas comentarem e responderem pessoas na internet. Eu amo a Elza Soares, meia-noite lacrando no Twitter. KKKK. A véia tá no 10º social media lacrando. Ai, alguém falou que eu não falei, porque a Maide não ia deixar no outro programa. Obrigado. Eu vou contar uma coisa só pros nossos madrinhos. Nick, deixa esse trecho até a parte que eu vou contar, porque a partir de agora, toda semana eu vou trazer uma fofoca exclusiva pros madrinhos aqui no programa. Eu amei, fofoca exclusiva. Tá, o último aqui comentário do Tássio, ele falou assim, foi proposital vocês não darem nenhuma comentadinha no Solar Power? Foi porque eu participei do Caiu no Spam, do nosso querido Guilherme Tintel, e lá eu expressei todo o meu descontentamento em relação foi briga, a esse porrada, álbum. gente, lá, vejam. Foi número 1 foi da cancelado por várias audiência. fãs. Foi cancelado, fiz gays chorarem, e é isso, se quiser ouvir minha opinião, vai lá no Caiu no Spam. Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. @Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no Twitter, FFW com diquinhas ali de músicas que eu coloco na sexta-feira, e é isso, um beijo.
Eu sou _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Na última semana saiu texto novo meu lá no Dentro do Meio, que eu resgato figuras importantes da cultura LGBTQIA+. Dessa vez o texto é sobre a escritora lésbica Cassandra Rios. E é isso, beijo. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E essa semana, já que estamos falando de texto, eu fiz uma resenha da Emma Jean Thackeray com o disco Yellow, que eu tinha falado algumas semanas aqui. Resenhei lá no Monkey Buzz. Bom, amigo, do Monkey Buzz, vou dar uma olhada. Sim, esse disco é maravilhoso. E é isso. Arrasou. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se puder, contribui com a gente no padrim.com.br/podcastvfsm e acompanhe as gravações e saiba das fofocas exclusivas como os nossos apoiadores aqui hoje. E ao som de Rantaro, a gente se despede de vocês. Até a próxima. Rantaro, vem aí, Rantaro. Quando estamos juntos, conseguimos. Sou seu fã, somos loucos por sementes. Meu Esse podcast foi editado por Nick Silva.